Olá, meus amigos do canal Roberto Henrique TV. A proposta desse vídeo é trazer para vocês a segurança da vida eterna em Cristo Jesus. Você que, por exemplo, está vivendo aí a vida em incertezas, como eu já vivi, né? Eu vivi muito tempo pensando que salvação se perdia, tudo, mas agora eu acordei porque eu me desviei da verdade da igreja que eu fazia parte, que prega que salvação não se perde. E agora eu voltei a estudar a Bíblia, ver os textos que fala que salvação não se perde. Os textos, os versículos, tudo. E eu não atentava mais para esses textos. Por isso, você que está vivendo uma doença terminal, que é cristão, mas é evangélico, mas pensa que por um pecado ou outro que cometeu, pode não ser salvo. Veja bem esse vídeo e você vai ver que você vai sair com mais certeza da sua salvação. Você vai ver que existem muitos textos que provam que Jesus dá certeza da salvação em Cristo Jesus. Eu vou ler aqui. A Bíblia aponta para a segurança eterna dos crentes, baseada na soberania de Deus e não nas obras humanas. Textos chaves destacam que Jesus garante a vida eterna, impedindo que os salvos pereçam. A salvação é vista como um dom imutável, sustentado pela graça e pelo selo divino, não passível de anulação. Vamos ver agora aqui textos bíblicos que fundamentam a segurança da salvação. A gente vai mostrar agora para vocês os textos bíblicos que eu trouxe aqui para vocês, alguns para fundamentar a segurança da salvação. Primeiro fica em João, capítulo 10, 28, 29. Eu vou só dizer por enquanto do que se trata. Jesus afirma que dá a vida eterna, que seus seguidores nunca perecerão e ninguém os arrebatará de sua mão ou da mão do Pai. Vamos ler lá. Não deixa de ser um estudo bíblico para a gente estudar a Bíblia e saber se realmente, será que tem realmente a Bíblia dá realmente certeza de salvação? Vamos ver. As pessoas costumam pegar somente os erros das pessoas e dizer que a Bíblia só dá incerteza de salvação, mas não é verdade, pessoal. A Bíblia dá certeza de salvação, sim. Vamos para João 10, 28, 29. Você pode abrir sua Bíblia aí. Eu vou deixar os textos na descrição para você pegar, que quiser ler e pegar com mais facilidade os textos para depois ver na Bíblia. Eu vou deixar na descrição dos textos, os textos, tá certo, pessoal? Mas tá aí no vídeo, eu vou estar dizendo, e você pode me acompanhar agora, e eu vou estar lendo aqui no meu celular. 28 e 29 diz assim: E dou-lhes a vida eterna,
e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. - 29 diz assim: meu Pai que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então ele aqui está dizendo que ninguém vai arrebatar você, nem aquele que aceita Jesus como seu Salvador, da mão de Deus, da mão dele, da mão de meu Pai, que é o próprio Jesus. Ele e o Pai são um só. Primeiro texto, vamos para mais um. Em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, Paulo declara que nada, nem morte, vida, anjos ou poderes, pode separar o crente do amor de Deus. Vamos lá em Romanos 8, capítulo 30, versículo 38 e 39. Romanos 8, 38 e 39. Diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nem o presente, nem o porvir. Ou seja, no presente momento, ele quer dizer assim, um pecado do presente ou um pecado do porvir, o que pode acontecer, de qualquer coisa que possa acontecer no presente ou qualquer coisa que possa acontecer no porvir. Isso inclui pecados que você possa cometer se você realmente é crente, é uma pessoa que aceitou a Jesus de verdade como seu Salvador, Senhor e Salvador. Nenhum pecado pode lhe afastar de Jesus, pode tirar sua salvação, nem do presente, nem do porvir. Isso que está dizendo aqui. Vamos para outro. Efésios 1, 13, versículo 13 e 14. Os crentes são selados com o Espírito Santo, que é a garantia, penhor da herança até a redenção final. Olha, nesse daqui, o Espírito Santo ele é dado como penhor. Eu fui ver o que é penhor. Penhor é a garantia de que a dívida vai ser paga. No caso, a dívida aqui não é dívida, é a salvação. A garantia de que a salvação vai ser realmente dada a você é o Espírito Santo na sua vida. Essa é a garantia. Então ele é o penhor. O penhor é isso, é a garantia. É a garantia que Deus dá. Vamos ver. E se ele deu uma garantia, ele não vai dar como garantia uma coisa que pode ser retirada da sua vida de uma hora para outra. Não vai dar como garantia isso. Ele fala o penhor. Você pode pesquisar aí o que é penhor para você ver que é garantia. Efésios 1, 13 e 14 diz assim: em quem também vós estáis,
depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Depois que você creu em Jesus, o aceitou, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida. Qual é a possessão? A salvação, os céus, viver com Cristo para sempre na glória, para louvor da sua glória. Está bem claro aqui, isso aí para você também deve estar claro para você, isso aí. O penhor é a garantia. Então o Espírito Santo da promessa é o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, ele habita no seu corpo, ele desce no seu corpo e habita no seu corpo, e você é selado com ele. E não tem isso de que, pelo menos por esse texto aqui que você está vendo, ele não vai, você pecou, ele vai sair do seu corpo de novo, não. Ele está selado. E disse que é o penhor, é a garantia de que você vai ser salvo, é ele. Ou seja, ele não vai sair. Se ele é o penhor, ele não vai sair. É uma garantia, ele não vai sair mais. Vamos. Quando Deus dá uma garantia, não é uma garantia assim, mas vou dar uma garantia agora, daqui a pouco pode não ter mais a garantia. Não, ele dá uma garantia eterna. É uma garantia eterna. Não é uma garantia de pouco tempo. As garantias de Deus são eternas. Filipenses 1,6 diz assim: do que se trata? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ler lá em Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Jesus Cristo que levará a sua obra. Qual é a obra? A obra da salvação que em você até o dia, cadê? Até o dia de Jesus Cristo, até o dia da salvação de Jesus Cristo. É o que dá a entender aqui. Tendo por certo isso mesmo. Ali estava dizendo mesmo. Ali eu acho que vou ler ali mesmo. Está dizendo o texto. Eu vou até ler o que está ali. Está mais bem explicado. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então ele que vai completar a obra. A obra qual é? A obra da salvação. Levar até o dia de Cristo Jesus, até você chegar nos céus. O próprio Jesus, ele que se encarrega, porque o sacrifício dele na cruz foi perfeito. Assim, o sacrifício de Jesus na cruz não teria sido perfeito. Não teria sido perfeito se fosse se você hoje você tivesse salvo, amanhã você já não tivesse. Aí você reconquista a salvação, aí você perde a salvação de novo, aí você reconquista a salvação. Será que assim é a vontade de Deus mesmo? Será que é isso? Você pode tirar da mão do Senhor e reconquistar por você mesmo, aí é pelos seus méritos, acaba sendo sempre pelos seus méritos. E a palavra de Deus diz também em Efésios 2, 8 e 9, diz que a salvação não é pelas obras, é dom de Deus.
Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, se fosse assim, estaria sendo pelas nossas obras, pelos nossos méritos. Romanos 8:1 afirma que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já estou lendo aqui o que é. Em João 6,39, Jesus diz que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum dos que lhe foram dados. E 1 Pedro 1,5, você pode ler com calma, eu vou ler só aqui mesmo, porque eu estou vendo que ele está botando um versículo mesmo aqui. 1 Pedro 1,5, os salvos são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada. Esse 1 Pedro 1,5, como é o último texto, eu vou ler para mostrar como é que está lá mesmo. Eu vou deixar como está aqui. Os salvos são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada. 1 Pedro 1,5. Esses foram os textos que eu queria trazer para você. Se você tiver dúvidas, eu vou estar deixando aí na descrição. Foram alguns dos textos que a gente queria trazer para você. Não há motivo para que você fique alardeando. Por exemplo, você pecou, você está em pecado. Você, mas agora eu vou para o inferno, agora eu vou... Primeiro que você pode pedir perdão a Deus. Você pode pedir perdão a Deus. Não estou ensinando aqui a você a viver em pecado. Não. Nada de jeito nenhum. Você deve viver sim na obediência da palavra. E não é porque você não vai para o inferno, você não deve obedecer a Deus somente pelo fato de ir ou não ir para o inferno. Não é pelo caso do medo de ir ou não ir para o inferno que você deve obedecer a Deus. Você deve obedecer a Deus pelo amor a Deus. As pessoas podem confundir, por exemplo, obedecer porque, mas se eu não obedeço, se eu não vou para o inferno, para que obedecer a Deus? Não tem nada a ver. Você obedece a Deus para amar a Deus. Porque Deus é seu amigo. É seu Deus e amigo. Você tem que obedecer a Ele por amor. Não tem nada a ver isso de ir para o inferno. É claro que as consequências do pecado continuam aqui na terra. Você tem as consequências do pecado aqui na terra, sim. Mas pelo fato de você não ir para o inferno, você não quer dizer que você vai viver desobediente a Deus. Como muitas pessoas podem considerar, por exemplo, já que eu estou salvo, eu vou pecar, eu vou viver uma vida de todo jeito, pecando mesmo, eu estou salvo mesmo, não tem problema nenhum. Não, essas pessoas que fazem isso, será que se converteram mesmo? Será que aceitaram Jesus mesmo? Eu acredito que a pessoa que aceita Jesus, quando ela peca, ela se entristece. Primeiro que se entristece. Como é que você vai aguentar viver pecando e em depressão? Em depressão. Você não vai querer ficar em depressão. Viver em depressão. Você vai querer viver uma vida que você viva feliz. Então é basicamente isso. A pessoa que ela aceitou a Jesus de verdade, ela é feliz fazendo o que é a vontade de Deus. Então é isso, pessoal. Essa era a pregação que eu queria dizer para vocês. Deus abençoe a todos. Esses foram alguns textos que a salvação não se perde. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo do canal. Até mais.